Lealdade. Desleal. Bora lá. Acrescentando o prefixo leal. Felizmente. Se eu acrescentei um prefixo à palavra, derivação prefixal. Ok, entendemos. Como é que eu formo derivação sufixal de leal? Dá licença, deixa eu dar minha aula, tá? Ô Miss agoniada. Quem decide o ritmo sou eu, tá bom? Agoniadinha. Como é que eu formo derivação sufixal em leal? Lealdade. Lealdade. Infeliz. Não é infeliz, né? querida? Felicidade. Felicidade. Feliz. Felizmente. Olha, se for felicidade, eu vou mudar o Z pelo C, né? Mas posso colocar também felizmente, tá bom? Você recebe algum outro nome? Quando muda, altera. E Não. Débora. Não, só tem a ver com a origem da palavra. Aquele consoante de ligação não vai pra isso não, né? Não, eu não formo uma nova palavra, não. Ah, tá. Vocês não sabem que E o a texto estrutura dele de palavra, não processo. É acumulado. Então vai cair. Não, Tá, mas eu tô tem falando- também a derivação prefixal e sufixal. Olha só aqui em leal. Eu posso colocar Deslealdade. deslealdade. Ei, Débora, mas esse C aí, felicidade, não vai ser não, né? Não, eu só troquei o Z pelo C. Aí não vai ter um outro nome esse C não, Não. troca. Não, ele continua fazendo parte do radical. Tá bom? Olha só. Aqui, nesse radical de noite, aqui na derivação parasintética, eu também posso colocar um prefixo e um sufixo. Então, o que diferencia a derivação prefixal e sufixal da derivação parasintética? Acontece que na prefixal e sufixal, o prefixo e o sufixo são independentes, enquanto que na parasintética ou parassíntese, eles são dependentes. A palavra só vai ocorrer se tiver os dois, né? É isso? Exatamente. Se tirar, não ocorre. Se eu tirar esse A, esse sufixo, ó, não existe essa palavra aí. Se eu tirar o prefixo, não existe essa palavra aí. Se eu tirar o des, existe desleal. Perdão, se eu tirar o dade. Desleal. Se eu tiro o des, existe lealdade. Se eu tiro os dois, existe leal. Aqui na parasintética eu não posso tirar um deles. É isso que diferencia a prefixal e sufixal da Como é que eu parassíntese. sei que o sufixo ali é esse e não ser? Como é que eu sei? Que o sufixo ali não é esse. Porque se o sufixo Pensa em fosse, palavras semelhantes. Entardecer, amanhecer. Porque assim, ó, sendo só CER, teria a palavra. Ah, não, não tá certo. Tá. Mesmo tirando, né? Agora, olha o radical de pobre. Como seria uma derivação parasintética? Empobre. Olha aí de novo esse. Empobrecer. E de rico, Enriquecer. com M ou com N? Isso aí, rapaz. Terceiro ano. Tá bom? Então, vejam que eu não posso tirar nenhum desses elementos aqui, porque a palavra restante não vai existir. Tranquilo até agora? Tá. A derivação regressiva, ela é especial, porque normalmente quando a gente forma uma nova palavra, olha, pedra, pedrinha, pedrada. Isso é bem estimulante, minha querida, no vídeo que vai pro YouTube. Alguém bocejar no meio da aula. Mas tu sabe Pedreiro, que poderia Por que a tirar, senhora não né? coloca rocha? pedraria. Oi? Por que a senhora não coloca rocha? Porque tem mais coisa com isso aqui do que com rocha. Não. Rocha, rochedo. Porque, não sei, talvez porque a pedra tem a ver com rocha? Não necessariamente. Rocha é maior. Tá. Pois é. E é Corta bruta essa parte também. da- Aula. Corta essa parte do vídeo. E é bruta também, tá? 10 minutos. Pra que eu vou querer botar rocha? Bora lá. Então, olha só. Normalmente, quando eu formo novas palavras, essas palavras são maiores do que a primitiva, não é isso? Na derivação regressiva, não. A gente forma uma nova palavra e essa nova palavra fica menor do que a primitiva. Compra, por exemplo, vem de quê? Comprar. Vem de comprar. Reparem que a palavra primitiva é maior do que a palavra derivada. Resgate vem de quê? Resgatar. Resgatar. Resgate, a palavra primitiva, é maior. Resgatar, a palavra primitiva, é maior do que resgate, que é a derivada. Recuar vem de Recuo. recuo.
Tu gosta dessa palavra, né? Falou bem alto. O? Palavra primitiva maior do que a derivada. Tá bom? Aqui a questão é de fonemas. Se eu pego, por exemplo, ontem o Vitor perguntou: por que ataque é derivação regressiva se ataque tem o mesmo número de letras de atacar? Porque não é uma questão de letra, é uma questão de fonema. Quando eu digo atacar, eu tenho mais ou menos essa representação de som. Atacar. Quando eu digo ataque, eu tenho essa representação. Então, o número de fonemas é menor do que da palavra primitiva, não o número de letras. Não tem nada a ver com o número de letras. Tá bom? Então, na Aqui verdade, o eu R tenho soma. que perceber, né? Então, porque pode acontecer tanto mais letras do que menos letras. Não, normalmente acontece mais Com verbo. por Tem verbo. caso que não é com verbo, de derivação regressiva? Não, a maioria são com Pois é. verbos. Sem contar que a derivada geralmente termina em vogal, olha. Dificilmente a gente vê com uma que termina em consoante. Uhum. Tá bom? Justamente porque deriva de verbo. Tá? Eu não entendi essa parte Que parte? do atacar desse... Isso aqui é de onde? Opa, eu troquei aqui, né? É. Ataque. É assim que a gente representa. Ah, tá. É porque eu troquei a representação, Ah, desculpa tá. aí. E isso é o que? Atacar. Isso é o que? É mais ou menos eu tô escrevendo do jeito como a gente fala, Aham. né? Fonema. Olha só, ataque tem o mesmo número de letras de atacar. Ok. Então, por que ataque é derivação regressiva de atacar? Porque não tem o fonema A. Não é isso. Exatamente, porque o número de fonemas da derivada é menor do que o número de fonemas da primitiva. Tem Então, que ver não é isso uma também? questão de letra. Tem. Não é uma questão de letra, é questão de fonema? Meu Deus, isso tá muito. Na hora da prova, assim. Como assim? Esse tamanho? As Ah, é questões só não pegar vão essa igual. porra e transformar em fonema. Eu É. falei porra no vídeo. É só fingir, só colocar a representação da fala. Não é pra colocar o fonema direitinho. Mas aonde que tem isso na apostila? Tá lá, Se não tem na apostila de vocês, minha querida, eu não sei porquê. Tem. Ah, regressivo. Tem né? regressiva. Derivação regressiva. Ah, tá. Depois eu vou dar uma olhada se É tem do lá. verbo, né? Ah, tá. Tá bom? O último tipo de derivação é a derivação imprópria. A derivação imprópria ocorre quando há mudança de classe gramatical. Geralmente quando eu transformo uma palavra que não é substantivo em substantivo. Tá bom? Olha só. Não tomou nenhuma atitude porque ficara nervoso. O que é o porquê? Tá. O que é o porquê originalmente? Ninguém sabe me dizer? É conjunção. Originalmente? Esse que aqui é uma conjunção, não é isso? Não é? O que não é uma conjunção originalmente? Nenhuma atitude. Isto. Não, eu troco pelo isto quando é conjunção integrante, mas pode É. ser qualquer conjunção. Causal, final, tá bom? Qualquer conjunção, Ah, tá? O que é uma conjunção? O por, o que é? Uma posição. preposição. Quando eu junto preposição com o que conjunção, eu formei uma nova conjunção. Então, houve uma troca de classe gramatical do por aqui. Isso é uma derivação imprópria. Isso ocorre também com esse porquê aqui, ó. Não entendi o porquê do Vitor ter ficado lá fora durante tanto tempo. O porquê é uma conjunção. Quando eu coloco o artigo na frente, vira um substantivo. Qualquer palavra que tenha um artigo na frente está na função de substantivo. Como na segunda frase, não quero um não como resposta. Esse Ah, não o não vira um substantivo também? é um advérbio. Quando eu coloco um artigo na frente, ele virou um substantivo. Tá. É por isso que quando tem lá questão de vestibular sobre isso, dê uma olhada. É muito fácil de identificar quando é impróprio ou não, porque vem assim, vem bem especificado. Cadê? Olha só aqui, não sei se dá para enxergar. Dá. Olha a questão 5 da EPICAF. Aguardente, casamento, portuário, pontapé. Olha aí, olha aí. Os contras. Se a questão se preocupa em colocar o artigo, é porque só pode ser derivação imprópria, porque transformou o contra em substantivo.
Então não tem como a gente saber se uma palavra sofreu derivação imprópria se ela não estiver numa frase ou com um artigo. Então, quando vier assim, derivação imprópria. Hã? Quando vier. Isso mesmo, minha querida. Deixa eu ver se eu acho outra, tá bom? Desse tipo. Naquela folhinha que a senhora passou pra gente ontem tem um monte. Pois Essa é. daí. Essa mesmo. Olha aqui, ó. Questão 25 da PUC. Assinale a classificação errada do processo de formação indicado. Olha o que está escrito na letra A. O porquê. O porquê. Então só pode ser derivação imprópria, já que a própria questão se preocupou em colocar o porquê com artigo. Se eles não tivessem colocado esse porquê com artigo, a gente jamais ia descobrir. Aonde que vocês estão? Na 26? Na Um 25. canto, dois. O porquê, 25. O porquê. Mas o porquê estando com um acento circunflexo não É. vai significar que ele já está nessa forma de... Não. substantivo? O porquê Mas com pera. acento circunflexo, ele vai ser com acento circunflexo separado, que não sofreu imprópria, ou junto. Se ele estiver junto e tiver o artigo, ele sofreu imprópria. Então, mesmo ele estando sozinho, sem o artigo, com o acento circunflexo... ele estando junto com o acento circunflexo sem o artigo. Ele tem que vir com o artigo. Ele tem que vir com o artigo. Todo porquê Sempre. junto com o circunflexo tem que vir com o artigo, para poder significar motivo. Tá bom? Entenderam aí, gente? O que eu quis dizer com a parada lá? Senhora. Pois é. Alguma dúvida em derivação e composição? Não. Gente, o professor de vocês, do qual eu não falarei o nome, o professor de vocês, se ele colocar para vocês, essa palavra aqui, ó, infelizmente, é uma questão aberta. Você não tirou. Uma questão aberta. Se ele pedir de vocês o processo de formação de palavras, dessa palavra aí, e vocês disserem, isso é uma prefixação, isso é fixação, isso vai estar certo? Não, porque tem que colocar derivação, porque meu professor é um viado homossexual que dá aquela parte do corpo. Exatamente. Mas, Não Mentira! esqueçam de Sério? escrever composição derivação. Vocês virem couve-flor, isso não é uma justa posição. Esse não é o processo. O processo, exatamente. O processo é composição, não é justa posição. Então, pera. Esses são os processos. Isso daí é uma derivação de prefixação e sufixação. Uma derivação por prefixação e sufixação. Ou derivação prefixal e sufixal. Porque não pode esquecer de escrever derivação e composição. Foi isso que tu falou que o menino tirou ponto. Exatamente, mas foi em relação à oração. Ele colocou só oração aditiva. Esquecer de coordenada, silete. Ele não admite que esqueçam essas partículas. E nesse ponto ele está certo, porque o processo não é prefixação, o processo é derivação. Que tipo de derivação é outra história. Tá bom? Obrigada, Débora. Não esqueçam isso. Tudo bem até agora? Sim, senhora. Deixa eu continuar aqui. Rapidinho.